Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No episódio de hoje, vocês ficam com a segunda parte do nosso programa a respeito dos limites da perspectiva êmica, em que participaram o professor Dr. Mário Jorge da Mota Bastos, o doutorando Caio Schechner e aqui quem vos fala, o doutorando Caio Fel. Espero que seja uma ótima experiência para todos vocês. Me parece que, se a gente pegar pelo menos o retrospecto, né, da historiografia do século XX, a gente vai ver que, pelo menos a escola dos análises acaba tendo, na historiografia ocidental ali, o maior destaque, ainda que não tenha sido a única a promover, digamos, uma diversificação a respeito das temáticas, a respeito dos métodos de se praticar e de se produzir história. Então, quando a gente parte dessas questões que você estava trazendo aqui sobre essência e aparência, algo que me vem em mente é até que ponto a gente trabalha com documentações específicas que possam contribuir para o esclarecimento maior ou menor da essência ou da aparência. E há, talvez aqui, a possibilidade de estabelecermos que existam fontes capazes de trazer uma dinâmica mais clara ou talvez mais complexa para nós a respeito desse assunto. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque, por vezes, essa perspectiva êmica, ela me parece muito voltada também para os termos que aparecem nas documentações, e que a ausência desses termos automaticamente traria para nós uma visão de que o fenômeno que estamos buscando não existiram ou não aconteceram tal qual nós previamente pensávamos. E aí eu acho que isso acaba sendo uma frustração que todo historiador passa, que é justamente você ter uma pergunta, se debruçar sobre a sua documentação e, às vezes, e por muitas vezes, não encontrar aquilo de uma maneira mais explícita ou não com um nível de detalhamento que a gente gostaria, né? E isso me parece claramente uma questão que envolve essa relação de presente e passado, né, a nossa posição no presente, e aí, obviamente, aquilo que você comentou de que o que a gente está fazendo é tentar justificar e compreender, antes de tudo, o próprio presente. E aí eu comecei a recordar de algumas temáticas que vêm ganhando destaque, como, por exemplo, raça, mesmo violência, corrupção, arte e, tradicionalmente, também outros temas, como, por exemplo, investigações sobre o que seria o Estado. Mas a gente não encontra justamente esses termos, muitas das vezes, na documentação que a gente trabalha. E aí a minha questão para você é justamente direcionada nisso. É uma possibilidade de se investigar essas temáticas e o que esses termos representam de uma maneira tão significativa para nós, mobilizando documentos que não necessariamente fazem referência a essas perspectivas. E, além disso, a nossa visão sobre essas questões todas, elas são mobilizadas pela nossa vivência atual. Ainda assim, são vivências estranhas a realidades outras do passado. Então, por exemplo, a própria questão do que seria o comércio, se seria uma atividade que demanda uma positividade como representada pelo mundo capitalista, ou, por sua vez, tem aí algo que contrabalança isso, e aí traz uma outra perspectiva, uma outra relação comercial. Enfim, há uma infinidade, né, de temas que a gente poderia falar aqui, mas como que você vê essa relação? Existem documentações que possibilitam aí uma clareza maior dentro dessa noção? Primeiro vamos começar pela questão da documentação. Eu me lembro de uma referência do Georges Duby num livro de entrevistas que ele deu a um filósofo francês, Guy Lardru. Uma obra que já tem bastante tempo, né, no auge da terceira geração dos análises, deve ser uma obra ali da década de 80, na melhor das hipóteses, da década de 90. E que, numa dada altura, o Duby fala das fontes, e ele usa a ideia de fontes mais ou menos encharcadas de ideologia. O juízo que ele faz não é um juízo de hierarquizar fontes genericamente em relação à autoridade maior ou menor de um registro documental, qualidade superior ou inferior. Em termos genéricos, não me parece que seja um bom encaminhamento. Eu acho que é algo que pode ser feito em função de estudos de temas mais circunscritos. Ora, para o estudo de certos fenômenos, me parece bastante razoável conceber que haja fontes mais ou menos ricas, né, fontes mais ou menos detalhistas e, portanto, fontes mais ou menos interessantes, não em si mesma, mas em função de um fenômeno específico que o historiador pretende estudar. E me parece razoável conceber que haja também nos registros históricos expressões maiores ou menores do que a gente poderia aqui, para facilitar, considerar sob a perspectiva da objetividade e da subjetividade. Por exemplo, um inventário do patrimônio fundiário no período carolíngio é um registro mais objetivo do que a biografia de Carlos Magno, do Deginhardo. Ora, parece razoável, sim, conceber que há fontes em que o fenômeno ideológico é mais concentrado, fontes mais ricas, potencialmente, em expressões ideológicas, construções
potencialmente mais atravessadas, mais encharcadas de ideologia, do que outras que pretendem ser, em princípio, registros mais precisos, circunscritos. Né? No domínio de Saint-Germain-des-Prés, por exemplo, quantas seriam as enxadas disponíveis? Agora, é preciso entender que toda fonte é um registro êmico, toda fonte é limitada, portanto, socialmente limitada na sua constituição. Só dá para imaginar que um registro documental é uma expressão da sociedade se a gente pretender que uma sociedade é um todo amorfo, é um coletivo amorfo que não tem distinções internas, que não são estruturas hierarquizadas, fraturadas, tensas, contraditórias. Se a gente entende sociedade, né, como um fenômeno marcado por todas essas diferenciações atravessadas por contradições diversas, é impossível a gente imaginar que qualquer registro seja um registro de uma concepção da sociedade em questão. Os registros têm autoria, conhecidas ou não, conhecíveis ou não, e, portanto, têm enquadramento, são limitados, são determinados, são circunscritos em função de visões de mundo que não são aleatórias, visões de mundo que não são construções livres de uma série de determinações que se impõem. Agora, eu não creio que haja fontes mais próximas da essência de uma sociedade e, portanto, mais ricas em essência do que em aparência. Eu acho que trabalhar na dialética essência e aparência, a essência é revelada pela intervenção do historiador, pela intervenção do analista. É ele, fundamentalmente, que faz revelar a essência em questão, a dinâmica fundamental de articulação de uma dada sociedade a partir do seu esforço interpretativo. É claro que, para fazê-lo, a gente pode partir da perspectiva de que há, digamos, certos condicionamentos, certas condições. Por exemplo, o trabalho ampliado com registro documental. É preciso que se trabalhe com registro documental consideravelmente amplo, com registros documentais de natureza diversa, emanados de campos distintos da realidade da sociedade em questão, para que dessa diversidade, da crítica e do trato com essa diversidade de registros, o historiador possa fazer a crítica sistemática das formas e da aparência para entender a dinâmica fundamental de articulação da sociedade. Me parece bastante improvável que seja possível fazê-lo a partir de registros documentais muito limitados e muito circunscritos, como, por exemplo, se faz muito em pesquisa de história medieval no Brasil. Ainda é muito frequente, muito recorrente, que pesquisas de mestrado e doutorado se definam por fonte, não por tema. A pesquisa em questão tem por objeto uma fonte, uma no sentido radical de unidade, ou uma fonte no sentido de uma tipologia documental. Ora, toda e qualquer fonte ela é rica em termos de registros que produz. Agora, sua imensa maioria tem uma inscrição, em geral, bastante circunscrita. Né? Ela se produz num âmbito bastante circunscrito do mosaico geral e a realidade em a qual ela é produzida. Então é difícil imaginar que da crítica de registros tão limitadamente enquadrados na realidade em a qual foram produzidos sejam capazes de propiciar a compreensão do processo mais complexo que fundamenta a tal sociedade em questão. Agora, para além disso, veja, se eu proponho que o ofício opere na base da dialética entre o registro êmico e a intervenção ética do historiador, fica subentendido todo o referencial teórico, todo o referencial conceitual, toda a metodologia. Ela é estranha ao contexto que o historiador estuda e ela é resultado do avanço da nossa disciplina. Não pode ser de outra forma. E o avanço da nossa disciplina é um avanço muito recente. Portanto, os referenciais teóricos, conceituais, as metodologias foram fundamentalmente produzidas no âmbito da evolução recente, do desenvolvimento recente da nossa própria disciplina. E aí é preciso entender que essa palavra unitária na nossa língua, história, tem pelo menos duas acepções fundamentais. A história é, de um lado, como fenômeno, o resultado da vivência de homens e mulheres no tempo, mas ela também é o conhecimento produzido, o conhecimento dessa vivência histórica de homens e mulheres no tempo. E ainda que, a meu juízo, a história-conhecimento tenha a história vivida por referência fundamental, é preciso destacar que esses dois entes que a palavra história unitária abriga são entes que não se confundem completamente.
A história conhecimento não é a história vivida. Ela deve ter, a meu juízo, a história vivida como objetivo máximo. O objetivo da história conhecimento deve ser conhecer de forma mais plena possível a história vivida. Agora, ela não pode, não vai se confundir com a história vivida. Não há como pretender ainda sustentar proposições, no mínimo românticas, né, de uma reconstrução do passado, tal como ele foi. A história é uma construção, a história conhecimento é uma construção. E, portanto, essa construção envolve um profissional lidando com ferramentas, com maquinário, com instrumental, que foi desenvolvido e segue se desenvolvendo. E que vai ser obrigatoriamente estranho ao âmbito de qualquer sociedade que seja no tempo anterior ao contexto em que a nossa disciplina se profissionalizou. Ora, isso implica necessariamente em reduzir toda a realidade do passado à dinâmica do presente, por usar os seus referenciais, seus conceitos, sua metodologia, sua base teórica? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Por quê? Porque a questão é fundamentalmente, partindo para o estudo dessas sociedades, com um arsenal derivado do desenvolvimento da nossa disciplina, o que se trata é ver sempre a aplicabilidade, a adequação dos fenômenos aos instrumentais que o historiador mobiliza. O anacronismo não está nesse movimento. O anacronismo não está em partir da premissa que um estudo de gênero que não esteja dedicado ao tempo presente, à sociedade contemporânea, seja a partir do anacronismo. Por quê? O que compete ao historiador é avaliar a validade histórica do conceito de gênero, a aplicabilidade desse conceito. E a honestidade intelectual implica em dizer que se ele se lança ao estudo de uma dada sociedade, manipulando, manuseando o conceito, e se desse manuseio primário do conceito ele não verifica que o conceito ajuda a entender aquela realidade, ele tem que ter clareza para dizer que o conceito em questão não se aplica àquela sociedade. E o fato de que não se aplique é revelador. É revelador daquilo que, como eu disse há pouco, é o objetivo maior da história, a compreensão do presente. Sempre que o historiador encontra sociedades outras dispostas nos tempos em que as dinâmicas do presente não operam, e ele foi lá verificar a operatividade dessas dinâmicas, e ele conclui que não operam, o passado está cumprindo a sua função fundamental, ajudando a revelar uma especificidade do presente. Então não decorre necessariamente de formação, como propõe, por exemplo, o Guerreau. O Guerreau tem um texto famoso em que ele chama atenção para o despautério que seria para o historiador quando encontra num registro documental medieval a palavra vinha, para simplificar, e ele traduz essa palavra latina que aparece em latim no documento medieval por vinha, no português, por exemplo. Ora, a tradução, como se diz, é sempre uma traição, implica em que a tradução faça perder todo o complexo, inclusive sagrado, sacralizado, que envolvia a palavra vinha, melhor dizendo. A palavra vinho, no português, refere a uma bebida usada fundamentalmente em benefício da experiência de sabor, mas inclusive para se ficar bêbado. E essa palavra estaria condenada, na tradução da palavra vinea latina, em privá-la de todo o conteúdo sagrado, por exemplo, que tinha essa bebida na Idade Média. Perfeito. Agora, a palavra latina hoje não é capaz de promover nos contemporâneos nossos a recuperação do sentido sagrado da bebida. Ninguém fala mais latim. Portanto, as palavras de época não têm essa suposta capacidade de mobilizar o sentido mais preciso, porque esse sentido era sentido para aqueles que viveram a realidade em questão e não para nós que estamos aqui situados. Portanto, eu, por exemplo, não vejo que haja ganho nenhum no uso de conceitos de época, porque com muita frequência as palavras de época demandam uma nota explicativa para que sejam compreensíveis para aqueles que não são iniciados no campo. Então, me parece, para usar o caso que eu dei de exemplo, vinha, me parece bastante razoável que nesse caso você traduza por vinha e insira uma nota logo ao lado da palavra vinha e no rodapé você indique que a palavra em questão, no contexto medieval, assumia inclusive uma aura sagrada, porque o vinho também era a representação do sangue de Cristo. A história é um conhecimento que opera por tradução, é tradução de realidades diversas em benefício do presente, visando o esclarecimento do que é específico do presente.
E, a meu juízo, a radicalização dessa perspectiva de que qualquer iniciativa que se projete do presente sobre o passado produz anacronismo é que a história humana perde qualquer dimensão de concatenação. Os humanos parecem reinventar a história a cada momento. Os nexos históricos se perdem. Você parte da premissa que todos os referenciais e conceitos da nossa contemporaneidade são primariamente equívocos por emprego em qualquer outra sociedade, ao contrário do que eu proponho seja a função crucial da história, o presente se torna incompreensível. O presente não tem qualquer parâmetro de comparação. Você faz com isso, com esse suposto rigor anti-anacrônico, que o presente perca qualquer possibilidade de explicação, de compreensão histórica. Como é que o presente se gerou? Se o presente é primariamente tomado como uma realidade específica e irredutível a qualquer movimento de comparação histórica. Aí é o que eu digo, o problema aí não é a perda da capacidade de entender o passado passou. O problema maior é a perda da capacidade de entender o presente. Isso é muito mais grave. Portanto, o anacronismo está em uma perspectiva a priorística que projete no passado dinâmicas que são especificidade do presente. Agora, a especificidade do presente depende de que o passado seja investigado a partir de referenciais comparativos e não do oposto. Senão, as potenciais especificidades do presente passam a ser a priorísticas. Eu passo a supor que sejam especificidades, porque elas não são caracterizadas como especificidades a partir da análise histórica. E aí vejam, a referência não é nem inclusive essencialmente marxista aí na perspectiva. Ora, os anais, Mark Bloch, por exemplo, defendia rigorosamente que toda história é feita a partir do presente, em benefício do presente. O marxismo tem a famosa frase de que a anatomia do homem é uma chave para a anatomia do macaco. Ou seja, o estudo da anatomia do homem é uma chave para a compreensão da anatomia do macaco. Uma metáfora que propõe, inclusive, essa dinâmica que o capitalismo presente, que a nossa contemporaneidade, ela é, inclusive, vejam, fundamental para a possibilidade de compreender o passado. Porque na sociedade capitalista, certas realidades e certas dinâmicas assumiram uma forma histórica cuja plenitude permite entender, inclusive, manifestações circunscritas desses fenômenos no passado. Um exemplo clássico é a moeda. A moeda assume no capitalismo uma dimensão tal, uma diversidade tal de manifestação, que é a plenitude dessa forma que permite entender as expressões da moeda em sociedades do passado, as funções comparativamente limitadas que a moeda assumiu nas sociedades do passado. Porque existe uma forma histórica em que a moeda assumiu uma plenitude de expressões e de manifestações. Portanto, é o nosso trato com certos fenômenos expressos numa complexidade que eu não sei se é máxima, mas é uma complexidade muito superior à de manifestações históricas pretéritas que nos ajudam a entender as formas pretéritas. A forma da moeda no mundo antigo não permite entender a plenitude da forma da moeda no mundo contemporâneo. O contrário, sim. O presente ilumina o passado. Portanto, a meu juízo, a partir de todos esses referenciais, é para mim inadmissível as perspectivas que eu estou aqui criticando. É, entre outras coisas, privar o historiador daquilo que é a essência do seu ofício. É competente, funcional, uma história que, ao contrário, pretenda tão somente revelar no presente dinâmicas como essa passada, sem submetê-las a nenhum crivo interpretativo, analítico, crítico. Ora, não sou eu que vou dizer que não, já que muita história é feita dessa maneira, mas é preciso que a gente entenda que a história é feita de diversas maneiras. E essa diversidade, portanto, é que se impõe. Quem faz história, os historiadores que estejam aqui nos ouvindo, precisam assumir que fazem história de uma certa forma, não porque não haja outra forma de fazer, mas porque, a partir de algum momento, assumiram explícita ou implicitamente para si que essa parece ser a forma mais adequada, o que mais mobiliza o historiador em questão. Mas não é jamais decorrência de uma inevitabilidade. Bom, professor, então para finalizar nossa conversa, considerando tudo que você disse, eu gostaria que você fizesse então uma avaliação de quais são as possibilidades de reversão desse quadro que a gente está vendo hoje, da hegemonia dessa perspectiva êmica, e que estratégias a gente poderia empregar para atingir esse objetivo. Bom, vejam, eu acho que o meu esforço, Caio, tem sido
em todos os espaços em que eu tenho oportunidade de fazê-lo, na própria UF, lecionando na graduação e na pós, nos congressos de que participo, especialmente quando dou algum mini curso de teoria da história e tudo mais, eu tenho dito que a minha preocupação, até por atuar na pós-graduação, especialmente aí é que eu registro a minha preocupação fundamental. Porque ali na pós eu recebo, em cursos de metodologia, alunos de mestrado e doutorado com projetos estabelecidos, com pesquisas estabelecidas e, portanto, alunos, ainda que em processo de formação, que já receberam uma formação prévia que derivou em perspectivas que já estão ali, mais ou menos consolidadas. Então, imagina, a minha intenção no curso de metodologia da pós não é primariamente subverter a concepção de história de ninguém que esteja ali presente, porque eu me tornaria, inclusive, uma persona não grata. Imagino até que o que os orientadores dos alunos em questão diriam em face de uma disciplina que tivesse essa proposição. O que eu tenho insistido muito com os alunos é que, como eu disse há pouco, história hoje é feita de formas muito diversas, num sentido radical aqui da diversidade. E, portanto, ninguém pode argumentar no sentido da inevitabilidade de naturalizar a forma como faz história. Porque, se ela fosse uma disciplina unitária, a gente poderia partir da premissa que não haveria alternativa e, portanto, com maior ou menor conhecimento da forma como se faz, a história seria feita essencialmente a partir de uma mesma premissa, mas não é verdade. Hoje eu costumo dizer, se a gente juntar aqui 5 historiadores, é provável que a gente não chegue a um acordo sequer acerca de uma definição básica do que seja história, do que seja a nossa disciplina. Agora, a minha proposição, portanto, é a de uma tomada de consciência. O que eu insisto com os alunos por aí, nas oportunidades que tem, é que cada um pense sobre a forma que concebe história. E pense, inclusive, como chegou a conceber história dessa maneira. Como é que foi formado? Como é que chegou a tal perspectiva? E quais são as implicações da perspectiva que foi assumida? Com maior clareza, com maior poder de decisão ou menor, porque é muito diversa a forma como cada um se forma, inclusive. Você estuda numa dada universidade, em cujo curso de história predomina uma perspectiva em detrimento de outras. Você se sentiu particularmente atraído por uma forma de abordar a história de um professor tal, com a qual você fez diversas disciplinas, e você chegou a assumir para si perspectivas que foram divulgadas e, em alguns casos, porque você teve a experiência da diversidade e se identificou mais efetivamente com uma vertente, em outros casos, porque você estudou num departamento pouco plural e, portanto, a perspectiva que se assumiu que parecia ser a única existente. Então, o que eu proponho, quer dizer, a minha proposição de estabelecer o quadro mais amplo possível acerca da diversidade das perspectivas relativas à nossa disciplina hoje, é para ajudar cada um a se identificar em meio a essa diversidade, entender, avaliar por que processo chegou a tal perspectiva, o quanto de decisão formal há na posição assumida por cada um e, sobretudo, as implicações que cada perspectiva confere à pesquisa que cada um vai desenvolver, a forma como cada um vai abordar a história. Eu não me canso de citar um caso que eu experimentei num curso de metodologia que dei na pós. Foi um ano em que não havia curso de metodologia de moderna, pelo que me disseram os alunos, e eu contei com a participação de vários alunos na disciplina que era metodologia de história antiga e medieval. Eu contei com 5 ou 6 alunos de história moderna cursando a disciplina. Me deparei com um caso de um mestrando particularmente preocupado com a cobrança sistemática que sofria por estabelecer no seu projeto de pesquisa as suas hipóteses, e ele se julgava incapaz. Naquela altura ele quase já se julgava como alguém nascido com alguma síndrome mitocondrial que não lhe permitia pensar hipóteses, ele não conseguia formular hipótese, e era sistematicamente cobrado pelo seu orientador acerca de explicite suas hipóteses. Ele estava às vésperas de um exame de qualificação e ele não conseguia formular hipótese. Ora, a pesquisa em questão era uma pesquisa cujo encaminhamento não era de natureza hipotética dedutiva. A pesquisa ela tinha mais, naquela altura, a configuração do que seria uma descrição densa, a maneira de Gertz. O aluno pretendia revelar no presente uma forma de se viver, um estilo de vida do passado revelado por um diário pessoal. Então, o que ele pretendia era, a partir daquele diário, mostrar como
Um indivíduo que exercia um certo ofício vivia, como era o cotidiano de vida dele. Ele não tinha hipótese, não porque ele fosse acometido de alguma doença que impedisse seu cérebro de desenvolver um raciocínio de natureza hipotética, porque a natureza da pesquisa dele não mobilizava hipótese, não era um trabalho hipotético-dedutivo. Era um trabalho fundamentalmente descritivo, cuja intenção, como eu disse, era dar a conhecer no presente como vivia um profissional que exercia tal função no século XVI. Ora, esse é o caso mais explícito que eu experimentei, de alguém que chegou a uma perspectiva de história e que não tinha até ali desenvolvido a percepção de que a perspectiva que ele esposou impunha certos encaminhamentos, impunha certas premissas, certas proposições que não estavam associados, por exemplo, ao caráter hipotético dedutivo do raciocínio. Portanto, a minha proposição é fundamentalmente que os historiadores tenham a percepção da trajetória que estão percorrendo, sejam capazes, inclusive, de avaliar por que estão onde estão, como chegaram a assumir a perspectiva que assumiram e fazerem suas essas perspectivas, conhecendo possibilidades e limites que cada uma das perspectivas envolve. Portanto, essa para mim é a proposição fundamental. E aí, vejam, a proposição do predomínio de uma perspectiva êmica, se é que de fato é ele que se impõe, eu acho que passa efetivamente pelo que eu acabo de dizer, pelo reconhecimento de que a perspectiva êmica opera a partir de certas premissas, certas proposições que são passíveis de debate, que não estão primariamente autorizadas de per si, que não são um antídoto que se supõe à deformação que decorre de qualquer projeção do presente sobre o passado. Há muita deformação intrínseca a uma perspectiva êmica. Eu tenho um grupo que nós acabamos de ler recentemente, um manual de história medieval, do Jérôme Bachet, em que a perspectiva do autor, como discípulo da terceira geração dos Análises, é uma perspectiva primariamente êmica. É uma obra que, inclusive, serve de exemplo para muito do que a gente discutiu aqui. É uma perspectiva êmica que ele não nomeia, não assume com a plenitude de clareza, mas é a perspectiva. Mas é uma perspectiva frequentemente quebrada no decurso da obra. Porque tem momentos em que, depois de fazer um inventário considerável de uma concepção expressa pela sociedade, ele tem que fazer um monte de ajustes. Mas olha, isso aqui é uma perspectiva potencialmente muito circunscrita, limitada, à elite episcopal. Não é incomum que uma perspectiva êmica não claramente assumida, não nomeada, tenha que frequentemente avançar para além do seu referencial fundamental para se criticar. Porque parece, em certos momentos, muito evidente, por exemplo, num manual como esse, que o que vai sendo caracterizado como concepção da sociedade medieval poderia ter tido uma manifestação histórica, de fato, muito circunscrita e muito limitada. Agora, superar a perspectiva êmica, se ela for, de fato, a predominante, só pode se realizar, primeiro, se cada um dos que produzem história medieval tomarem consciência da existência dessas perspectivas, considerarem que, de fato, a perspectiva êmica tem limites, e conceberem que fazer história é mais do que reproduzir no presente as concepções de mundo que jazem no passado, mas reproduzi-las e submetê-las à crítica. E explicar, inclusive, por que concepções como essa poderiam ser concepções tão vigorosas nas sociedades em que foram produzidas. Que funções, inclusive, certas concepções cumpriam para aquilo que diz respeito à manutenção do status quo, à atenuação de tensões e contradições sociais. Agora é isso. Se a gente juntar aqui alguns medievalistas, eu tenho certeza que, para alguns, a melhor caracterização da sociedade medieval é uma sociedade de ordens, e fundamentalmente articulada em torno da reciprocidade estabelecida entre as três ordens fundamentais que a constituíam, que era a oratórios, a dos delatores e a dos laboratórios, aqueles que trabalham, aqueles que guerreiam, aqueles que oram. Proposição essa que torna, por extensão, inadequado qualquer perspectiva de conceber a sociedade medieval como uma sociedade com classes. Agora, a questão é, se você se propõe a estudar conflitos e as contradições, a concepção da sociedade de ordem não vai te ajudar muito, porque essa é uma concepção forjada no âmbito daquela sociedade justamente para negar o conflito e a contradição. Ela tem uma função apaziguadora no interior daquela sociedade. Ela foi operativa? Foi, em grande parte foi.
Os camponeses, por exemplo, não lutaram o tempo inteiro. Mas quando lutavam, eles rompiam com essa concepção. Portanto, superar essa concepção, se for interessante, né, como eu julgo que seja, implica em superar uma concepção de história, uma forma de fazer história, o que não é lá muito simples, né? Porque eu não tenho certeza do quanto cada um de nós tem controle sobre a formação que tem e sobre, portanto, a concepção de história que chega a esposar, a partilhar num dado momento. Meu trabalho é um trabalho bem básico, chamar atenção para a diversidade, propor a cada um que identifique como faz história e que cada um reconheça as possibilidades e limites da sua forma, para que as pesquisas não se enredem numa contradição insolúvel, como um trabalho descritivo que quer formular hipótese. Acho que para mim isso é fundamental, porque a minha função é ajudar as pessoas a desenvolverem a sua pesquisa e não o contrário, né? Bom, eu queria então agradecer, né, primeiro ao Caio que compartilhou aqui comigo esse espaço para a gente conversar sobre teoria. Agradecer também ao professor Mário pela fala de hoje. Acredito que todos que nos acompanharam até aqui gostaram bastante das nossas discussões e pedir também para que todos que nos acompanharam que nos sigam nas redes sociais. Né? Temos aí página no Instagram, Facebook, YouTube, né? Estamos também no Spotify e é isso. Nos vemos no próximo Translatecast.